Olá, tudo bem? Meu nome é Reginaldo e a gente está chegando aqui no final da apresentação então do nosso trabalho, falando sobre a ilusão da segurança jurídica, né, do controle da violência à violência do controle penal. Então, os meus colegas já falaram até aqui sobre as penas intimidatórias e excessivamente arbitrárias e bárbaras daquela época, né? Eram adotados métodos, como a gente pode ver inclusive no slide, investigativo de tortura para saber a verdade a qualquer preço do indivíduo criminoso. Então, podemos dar crédito a esses seres iluminados citados até aqui, como Beccaria, Carrara, etc., né? Pois acabaram trazendo novas perspectivas ao entendimento à luz do direito penal. Né? Como que pode, né, ser conceituado o direito? Com essas perspectivas, ficou claro que as regras devem ser públicas, ou seja, todas as pessoas devem saber, né, estar atentas aí quais são as suas consequências. Elas devem estar prontas também, escritas claramente e devem ser aplicadas exclusivamente ao delito que lhe foi atribuído. Também devem ser elaboradas pelos legisladores para que apenas na realidade uma pessoa, né, ou apenas um grupo dessas pessoas seja uma fonte promissora da própria lei, né, da elaboração dessas leis punitivas. Podemos dizer então, e aí a gente chama elas, né, na época de leis sociais, ou são as leis sociais. Então, na visão do classicismo, quem viola a lei é um criminoso e deve ser punido pelo seu crime, e principalmente ter a aplicabilidade da lei uma pena justa pelo delito cometido. Então, se nós temos uma regra clara, se nós temos uma consequência para aquela regra burlada ou quebrada, né? Aí então a gente tem uma aplicabilidade justa para cada delito. Então vimos até aqui que o delito não é uma situação fática, né? Não é um fato, mas sim um ato jurídico, pois ela é tratada como uma ação, não como uma ação, mas como uma regra, né? Então, quando a gente tem um fato, é uma ação. Cometemos um fato, cometemos um delito, cometemos uma ação para aquele delito. E aí, então, eles começam a tratar como uma regra jurídica, uma quebra de regra jurídica, né? Então, essa quebra de regra, e aí a gente pode falar que o delito ele é um ato jurídico e não um fato jurídico. O que antes era rechaçado pelo principado, né, pelos reis e etc., e advindo de métodos repugnantes pela sociedade, agora nesse princípio nós estávamos aí tendo uma dimensão prevista num conjunto organizado e bem ordenado, que são essas regras, essas leis sociais. Isso aí ocorre até os tempos atuais e nós temos reflexos até nos dias de hoje. Destacando, sim, o fato criminoso e não a pessoa criminosa. Então, se nós buscarmos aí uma escola um pouco mais positivista, né, onde tínhamos aí entre a Revolução Industrial e a era dos Iluminados, dos Iluministas, então aí a gente tem aí um tempo onde que o destaque era que a pessoa ela tinha perfil criminoso, ela tinha meios para se tornar um criminoso. Então alguns pontos que nós poderíamos aí destacar para que se tornasse um criminoso no futuro. E aí então nós podemos mudar isto dizendo que destacando, né, o fato criminoso e não a pessoa criminosa. Nós temos um fato que qualquer pessoa pode cometer um crime, qualquer pessoa está sujeita a cometer um crime, e não aquelas que julgavam lá no positivismo, né, as pessoas elas tinham um perfil físico, um estereótipo de pessoa criminosa, né? A escola clássica, depois desse tempo, defende o livre-arbítrio do indivíduo. Então, se ele tem livre-arbítrio para cometer o crime, então ele deve ser punido pelo crime.
A pena é um castigo que a sociedade impõe à pessoa que cometeu o crime, né? Impõe ao seu ocupado, né? Sob a ótica de merecimento decorrente do ato livre e consciente. Então, ela é sim um castigo. A pena é um castigo. E a sociedade impõe esse castigo através dessas regras, dessas leis, que já foram aí pré-estabelecidas para melhoramento do convívio social, podemos assim dizer. E falando da escola clássica, que vem aí, né, Carrara e Beccaria, eles entenderam que, e comentando inclusive nesses meios proporcionais do crime e da pena, até que nós entendemos, né, sobre que a pena é sim um castigo, e aí nesse tempo nós temos aí a dosimetria da pena, né, a dose certa para cada pena, para cada delito, vamos dizer assim. E aí um pouco mais à frente, Carrara ainda recomendou, depois de já esgotado todos os estudos em relação à pena, ele sugeriu para que fossem estudados então os processos penais, né? Como que chegaríamos até a pena, quais são os recursos até a pena. E aí a gente pode acompanhar até os dias atuais, né? Os códigos de processo penal, como que eles se desencadeiam até aqui. É uma história bem interessante, né? E finalizo aí a nossa apresentação agradecendo a todos os meus colegas que participaram desse momento e ficar aí à disposição para quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta.